Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos iniciar a nossa apostila número 2, o PET 2, são mais 4 semanas, né? Façam os formulários, respondam os formulários a cada semana, não deixem para o final, tá bom? Para não acumular muita coisa para vocês poderem fazer. Bom, essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre célula. Nós estávamos falando de classificação dos seres vivos e essa segunda apostila, ela traz um pouco de matéria de primeiro ano. Vai acabar sendo uma revisão do que vocês estudaram no primeiro ano. Vai falar um pouquinho da teoria celular, membrana plasmática e organelas celulares, que é tudo matéria que vocês estudaram o ano passado, tá bom? Então, nós vamos fazer uma revisãozinha aqui. Então, vamos lá. Falando um pouquinho da teoria celular, o que nós falamos, que foi falado até o ano passado, sobre o descobrimento da célula. Quem observou a célula pela primeira vez e deu esse nome para ela foi Robert Koch. Ele pegou um pedaço da cortiça, que é a casca da árvore, colocou no microscópio muito simples que ele tinha, e rudimentar, que nós dizemos, né? E viu alguns compartimentos vazios, pequenos compartimentos vazios, que ele chamou de célula. Na realidade, nós sabemos que o que ele observou não foram células vivas, foram células vegetais mortas, foi só o esqueleto, a parede celular da célula vegetal. Depois disso, nós tivemos a descoberta do núcleo da célula, e por Robert Brown, que descobriu, observou e viu que tinha um corpúsculo arredondado, que ele chamou de núcleo, e depois veio Matthias Scheider, Theodor Schumann, que começaram a fazer várias observações de tecidos vegetais e animais e viram que tudo que eles estavam observando era formado por célula. Então, eles elaboraram essa teoria celular, que todo ser vivo é formado por célula. Depois, essa teoria acabou sendo derrubada, porque eles descobriram a existência muito tempo depois dos vírus, e eles viram que os vírus são considerados por muitos seres vivos, e os vírus não são formados por células. Os vírus têm apenas uma cápsula de proteína, e dentro dessa cápsula de proteína, um material genético. Bom, aqui é só uma ilustração do microscópio utilizado, né, por Robert Koch, para a observação da cortiça. Então, ele viu simplesmente compartimentos vazios, né? Que ele chamou, então, de célula. Aqui está falando da teoria celular moderna, os aspectos principais, né? Todos os vírus são formados por... todos os seres vivos são formados por célula, que a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos, quer dizer, a menor unidade viva, formadora de um ser vivo, né? Que vai permitir o funcionamento, a sobrevivência de um ser vivo. Toda célula surge de outra pré-existente. Então, para que aconteça o surgimento de uma célula, tem que ter outra. Eles não explicaram o surgimento da primeira célula, mas que uma célula só podia vir de outra célula que já existia. Na realidade, quem disse isso foi um outro cientista chamado de Rudolf Virchow. A menor unidade da vida é a célula, né? Menor unidade viva, formadora do ser vivo, vai ser a célula. E como eu já disse, o vírus, ele é acelular, não é formado por célula, ele é um parasita intracelular obrigatório. Parasita é um ser que vive às custas de outro ser, intracelular, porque ele vai ter que entrar na célula para ele conseguir reproduzir. Obrigatório, porque se ele não fizer isso, ele não consegue reproduzir. Então, o vírus é formado de uma cápsula de proteína e de material genético. Aqui nós temos o vírus, né? Um bacteriófago, que é o desenho que geralmente nós usamos. Essa parte que está, ó, toda a parte aqui, ó, o azul é a cápsula de proteína. Dentro da cápsula de proteína, nós temos o material genético, né? Então, deixa eu só desfazer aqui. Vamos lá para o próximo. Depois, olha, o que nós temos? Minutinho. Não foi. Foi. A próxima aqui, tô aprendendo também as coisas aqui, ó.
Na teoria celular ainda, o primeiro, então nós temos os dois primeiros aqui, o Matthias Scheidel e o Theodor Schumann, que são os que elaboraram essa teoria celular, falando que através, né, da observação de tecidos vegetais e animais, que todos os seres vivos são formados por célula. Rudolf Virchow é o que falou que uma célula só pode vir de outra célula pré-existente. E Walter Flemming, que falou a respeito da reprodução celular, algumas atividades também que são essenciais, né, no interior da célula, mas ele falou sobre o processo de reprodução da célula. Bom, aí o que nós temos? Quando nós falamos, então nós temos Robert Koch falando sobre o descobrimento da célula através da observação da cortiça. Observou então compartimentos vazios, porque a célula da cortiça são células vegetais mortas. Depois nós temos Robert Brown. Robert Brown observou um corpúsculo esponjoso, que é o núcleo da célula. Depois, não sabia da existência do material genético, ele observou só o núcleo da célula. Matthias Scheidel e Theodor Schumann observaram tecidos vegetais, tecidos animais e viram que todos os seres são formados por célula. Depois, Rudolf Virchow falou que uma célula só podia vir de outra célula pré-existente. Esses são os cientistas, né, os estudiosos que costumam aparecer mais nos exercícios. Aí, o que nós temos? Vai aparecer nas questões de vocês também. A diferença de célula procarionte e célula eucarionte. Nós sabemos que a célula procarionte é a célula que não tem núcleo organizado, não tem aquela carioteca, que é aquela, ó, o material genético, ó, ele está solto no citoplasma. Nós não temos aquela bolinha com o DNA dentro, formando lá, ó, o núcleo organizado. Aqui, ó, seria uma célula com núcleo organizado. Então, nós não temos isso. Tem o material genético, ó, nesse desenho da bactéria aqui, mas o material genético ele vai ficar solto, ele fica disperso no citoplasma. Isso é a definição de uma célula procarionte, sem a carioteca, sem a membrana nuclear. Depois, nós temos os exemplos de seres procariontes, que são as bactérias e as cianobactérias. Cianobactérias posso chamar também de algas azuis ou cianofícias. A célula eucarionte animal, aqui nós temos, ó, o que está aqui, ó, essa parte aqui, ó, é o núcleo da célula, né? Tem a carioteca, a membrana nuclear, que é onde vai ficar guardado esse material genético, né? E depois, a célula vegetal também. Nós temos aqui, ó, o que está em rosa, aqui no meio, ó, é o material genético, é o núcleo, tem a carioteca, o material genético vai ficar guardado lá dentro certinho. Então, é uma célula também que tem núcleo organizado. Então, procarionte não tem núcleo organizado, o material genético fica solto no citoplasma. Bactérias e cianobactérias. Célula eucarionte já é a célula que possui núcleo organizado, tem a carioteca, a membrana nuclear que vai segurar esse material genético. De seres eucariontes, nós temos os protozoários, as algas, claro, menos a alga azul, fungos, plantas e animais. Então, se eu guardar aqui procarionte, a bactéria e cianobactéria, os outros seres serão eucariontes. E o vírus não entra nessa classificação, claro, porque ele é acelular, ele não é formado por célula. Aí nós temos a membrana plasmática. Membrana plasmática, ela vai controlar a entrada e saída de substâncias na célula. Essa membrana plasmática, ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios e proteína. Então, pode ver no desenho aqui, as bolinhas são os lipídios, né? Que nós temos os lipídios, o que está em azul é a proteína. Essa forma de representar a membrana plasmática, nós chamamos de modelo do mosaico fluido. Então, nós temos a dupla camada de fosfolipídios e a proteína. O exemplo que nós até falamos no primeiro ano. Se eu tenho uma torta, pego uma torta e vou enfiar nessa torta algumas bolachas. A torta em si representa a dupla camada de fosfolipídio e as
bolachas que eu enfiei representam as proteínas que estão inseridas, encaixadas nessa dupla camada de fosfolipídios. Aqui nós temos a representação, a dupla camada de fosfolipídios, as proteínas encaixadas. Esse glicocálix que apareceu é uma estrutura formada também de lipídio, uma combinação um pouco de açúcar com lipídio. O glicocálix, ele aparece em células animais, ele aparece em protozoários e ele ajuda no reconhecimento de agentes estranhos, né, que invadam o nosso organismo, né, vão tentar invadir a célula e vão ajudar também na proteção da célula. Depois, aqui nós temos algumas organelas celulares, né? As organelas celulares, elas é como se fossem órgãos, né? Que a célula tem, são pequenas estruturas que tem na célula e que vão fazer as funções vitais da célula. Aqui nós temos, olha, o primeiro aqui, ó, o cloroplasto, que está presente nas células vegetais, vai realizar o processo de fotossíntese. A mitocôndria tem na animal e tem na vegetal. A mitocôndria realiza a respiração celular. Cloroplasto e mitocôndria são as organelas que têm DNA, são as únicas organelas que têm também o DNA, por isso elas têm capacidade de autoduplicação. Aí depois nós temos aqui, ó, o lisossomo, que vai fazer a digestão da célula, tem nas duas células também. O centríolo, ele tem só na animal e ele vai participar da divisão celular e vai ajudar na movimentação dos cílios e flagelos, que são outras organelas celulares. O complexo de Golgi, que está no cantinho, ele armazena, secreta substâncias e ele é inclusive responsável pela produção do lisossomo também. O retículo endoplasmático liso, ó, esse daqui, ele tem a parede lisinha, ó. Não tem ribossomos na parede, uma das funções dele é a produção de lipídios. Já o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que é esse aqui de baixo, ó, ele já tem a parede cheia de bolinhas, ele tem ribossomos na parede. Por apresentar ribossomos na parede, ele consegue sintetizar proteínas, né? Aqui é uma comparação da célula animal e vegetal, então as duas têm núcleo, então, ó, as duas vão apresentar núcleo, nucleolo, que é um corpúsculo esponjoso que tem o RNA ribossômico e vai ser responsável pela produção do ribossomo, que é uma organela que produz proteína. O retículo endoplasmático rugoso produz proteína também. O liso, tá tudo torto aqui, gente, tô aprendendo. O liso produz lipídio, o lisossomo vai fazer a digestão. O citoesqueleto, que é como se fosse o esqueleto da célula. Deixa eu riscar aqui, ó. A mitocôndria, que realiza a respiração celular. O citoplasma, que tem a consistência gelatinosa, que é a parte interna da célula. O ribossomo, que vai produzir proteína. O complexo de Golgi, que vai secretar substâncias, vai produzir o lisossomo. Vai empacotar substâncias também. A membrana plasmática, que controla a entrada e saída de substâncias na célula, que é a que tem a dupla camada de fosfolipídio e a proteína. Aqui do lado, ó, nós temos o centríolo, que está presente só, que coordena, né, a divisão da célula animal, está presente só na célula animal. Esse vacúolo que apareceu é um vacúolo residual, digestório residual que vai ser formado, tá? Do lado de cá, nós temos, na célula vegetal, esse grande vacúolo central é o vacúolo de suco celular, que é o vacúolo presente na célula vegetal e que vai ajudar no controle, na regulação osmótica, vai controlar a entrada e saída de água na célula, que não tem na animal. A parede celular, que é aquela parede formada de celulose, dá uma resistência maior para a célula, também não tem na animal. E o cloroplasto, que é responsável pela realização da fotossíntese, que também não tem na célula animal. Aqui tem as organelas, algumas organelas e as suas funções que nós acabamos de falar. Depois, aqui novamente um resuminho das organelas e das funções.
Até coloquei algumas a mais, o peroxomo, que degrada substâncias que são tóxicas para células, né? Água oxigenada, uma substância danosa para a célula. O peroxomo tem a função de decompor a água oxigenada em água e oxigênio para não prejudicar a célula, tá bom? A questão número 1 vai estar falando sobre a teoria celular. Então, a biologia celular ou citologia é a parte da biologia responsável por estudar o funcionamento das células e suas estruturas. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome do pesquisador que denominou essas estruturas funcionais dos seres vivos de célula. Quem que deu o nome de célula? Quem que descobriu a célula? Aí vocês vão assinalar, essa é facinho. A número 2, a teoria celular pode ser resumida atualmente em 3 pontos principais. Analise e marque a alternativa que não apresenta uma afirmação, relacionada com a teoria. A letra A, todos os seres vivos são formados por uma ou mais células? Isso é o principal da teoria celular. A B, todas as células são formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo? Falamos em algum momento que a célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo? A letra C, as células são as unidades funcionais dos organismos vivos? Uma célula só pode originar-se de outra pré-existente. Isso tem lá também que Rudolf Virchow falou. Então, aqui é o que não está naquela teoria celular moderna, tá bom? Que vocês vão assinalar, tá facinho também. A 3. Está falando, costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam núcleo definido e delimitado por uma membrana nuclear. Quem não tem núcleo definido, não tem a carioteca, são os procariontes. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam núcleo definido são chamadas de. Então, é para assinalar como são chamadas as células que têm núcleo organizado, que têm carioteca. Aí vocês vão assinalar. A número 3. A membrana plasmática é encontrada em todas as células e apresenta como função principal controlar a entrada e saída de substâncias no interior dessa estrutura. Essa membrana é formada por uma bicamada fosfolipídica, onde estão inseridas algumas proteínas. O modelo que descreve a estrutura da membrana plasmática recebe o nome de uma dupla camada de fosfolipídio com a proteína, é o modelo? Pensem um pouquinho, nós acabamos de falar para que vocês possam assinalar. A número 5, a última. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes, com diversas finalidades biotecnológicas. Traduzindo, eles foram obter plantas transgênicas através do cloroplasto. Ao invés de utilizar o núcleo da célula, eles passaram a utilizar o cloroplasto. Por quê? Lembra, o cloroplasto é uma organela que tem material genético dentro também. Tem DNA. Então, eles não usaram o núcleo e usaram o cloroplasto. Usaram o cloroplasto por quê? Para fazer esse processo. Porque dentro do cloroplasto tem material genético. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Bom, tá falando assim, poderia usar a mesma técnica em levedura, em seres que não realizam fotossíntese. Se eles não realizam fotossíntese, eles não têm cloroplasto, mas eles apresentam uma outra organela que também tem DNA. Então, eles não querem usar o núcleo
Da planta, eles usam o cloroplasto, porque no cloroplasto tem material genético, tem DNA. No fungo, não dá para usar o cloroplasto, eles não querem usar o núcleo, mas o cloroplasto não tem como usar, porque os fungos não têm, a levedura não tem cloroplasto, mas ela tem uma organela que também tem DNA, que também tem material genético. Qual organela seria essa? Pensei um pouquinho, nós falamos agora mesmo. Bom, foi uma explicação rapidinha, essa matéria ela é extensa, claro, mas só para fazer uma revisão, para que vocês consigam fazer as questões. Vocês responderão, então, o formulário, não deixem de enviar o formulário essa semana, tá bom? Vocês têm até quinta-feira que vem para enviar, quanto antes vocês enviarem, melhor. Não deixem acumular os formulários, tá bom? Espero ter ajudado vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem.